Estamos aí na aula 17. Eu estou com uma certa dificuldade de carregar esses vídeos. Não sei o que aconteceu. O YouTube está com alguns problemas, tá certo? Ele está interrompendo a transmissão toda vez que eu estou fazendo upload. E a aula 15, né? As aulas 15 vocês estão prontas já, mas a aula 15 só tem a parte 4, eu acho. Só está carregando a parte 5, são 9 partes. Né? Bom, a gente vai falar sobre transformada de Bessel-Fourier, né? E também a gente vai mostrar hoje como construir funções de Green, né? Vai fazer expansão de funções de Green. Agora que a gente tem as soluções das equações, né, diferenciais em alguns sistemas, tá certo? A gente vai fazer expansão, né, de funções de Green e mostrar a técnica de construção de funções de Green. Porque quando a gente falou em funções de Green, a gente mostrou que ela naturalmente é a solução do problema de uma carga multiforme, né, na região de interesse, né, sujeita às condições de contorno de superfícies aterradas, né, esfera aterrada, né, plano aterrado, etc. Certo? E a gente vai mostrar agora que existe uma forma de determinar a função de Green, né, num determinado sistema de coordenadas, né, com mais de uma superfície de fronteira. Né? A gente falou só de uma, agora a gente vai ter mais de uma, certo? Vamos mostrar como é que faz. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Né? Essa aula de hoje deve ser um pouquinho extensa, certo? Eu acho. Especificamente no sistema de coordenadas esféricas, né? Certo? Nós já vimos, na realidade, tá certo? Intrinsecamente já resolveu o problema. Né? Mas a gente vai vendo a técnica aqui, a gente vai entender como é que faz em qualquer sistema, certo? Então não é um problema. Então, muito bem, você tem aí essa situação. Primeiro, vamos falar sobre a questão da transformação de Bessel-Fourier. Você tem um problema aí, né, em que, dado o potencial no plano z igual a zero, numa região, em todo espaço, em todo plano z igual a zero, né, isso aqui é a superfície z igual a zero, dada a disposição do potencial, digamos que o potencial seja mais facilmente representado, né, em termos das variáveis R e φ, tá certo? Do sistema de coordenadas cilíndricas. Então, dado o potencial V de R e φ aqui nesse plano, né, região ilimitada, quem é o potencial V de R e φz acima do plano? Né? Sabendo que o potencial decai, né, no caso bem real, o potencial decai para zero no infinito, certo? Vamos excetuar o caso de um plano de carga uniformemente carregado, porque esse é o único caso que o potencial não cai no infinito. Certo? O único caso é uma idealização, né, em que, se a carga é distribuída uniformemente num plano, certo? O potencial no infinito ele aumenta com a coordenada z, de forma que o campo dê uniforme, a derivada da dφ dz, deu um campo uniforme. Né? Todo mundo já resolveu esse problema de um plano de carga, tá certo? Com carga uniforme distribuída. Todo mundo sabe que isso aqui dá um campo uniforme, não dá? Por dois lados, né? O campo uniforme quer dizer a derivada de φ em relação a essa coordenada, no caso z, é constante. Né? Isso quer dizer que a φ tem que ser uma função linear. Então, essa é uma idealização que não existe. Isso necessitaria uma energia infinita para você ter uma carga, um plano infinito de carga, certo? Isso é só uma idealização. Né? E é um resultado útil para você saber, bom, quem é o campo muito próximo de um plano infinito, de um plano de carga, qualquer que seja a distribuição de carga. Então, você tem uma ideia, é mais ou menos ρS, onde ρS é a densidade de carga, sobre epsilon zero, ou ρS sobre 2 epsilon zero, dependendo do se é uma lâmina ou se é uma placa, tá certo? Aqui nós temos uma situação real. O potencial ele tem uma distribuição, ele não é. O potencial varia, tá certo? No plano z igual a zero, eu quero saber o potencial acima. Né? A gente vai resolver isso aí com base na teoria que a gente fez anteriormente da solução em cilíndrica, né? Que nós sabemos que naturalmente surgem funções de Bessel. A gente vai ver o problema, tá certo? Dessa forma aqui. Né? Imagine que em z igual a zero você tem uma tampa, tá certo? Onde o potencial é dado por essa expressão, né? V de R φ, que eu falei agora há pouco. O potencial se anula em R igual a A, certo? Aqui. Né? E o potencial vai para zero para se dizer também infinito. Isso aqui está aberto. Isso é um cilindro aberto. Né? Cadê minha caneta? Rapaz. O mouse tende a sumir de repente. Né? Se quer achar ele, está aqui. Certo? Então, cadê? Está aqui.
Esse aqui é uma lata aberta, digamos assim, né? Uma lata aberta. Então, esse aqui é uma lata infinita, um cilindro infinito aberto, né? O potencial vai pesar no infinito. O que a gente vai fazer é usar a solução que a gente já conhece, que consiste na parte radial, né? A função, né? Observe, né? A solução tem que ser decrescente, né? À medida que Z aumenta, tá certo? Vou fazer esse negócio funcionar aqui. Nesse sentido aqui, a função tem que cair, tá certo? Né? Então, a solução na direção Z é a combinação de exponenciais, mas só que uma delas não vai aparecer. Aqui cresce, tá certo? Né? Então, a função hiperbólica na direção Z, quer dizer, função de Bessel de primeiro tipo na direção radial. Se fosse função senoidal na direção Z, seria função modificada de Bessel na direção radial. Tá? E na variável azimutal, você tem dependência de seno e cosseno, certo? Em relação a φ. Tá? Certo? Então, para esse problema, né, a gente usa a parte radial, seria combinação de função de Bessel, função radial, né? Para esse problema, seria função de Bessel que se anula em R igual a, você tem aquele fator de escala nésima raiz, né, de Jm, xmn, aquela, como a gente falou anteriormente, certo? É igual a essa aqui da Jm, xmn, que por definição é zero, né? Tá certo? Não tem a função de Neumann, porque a função de Neumann ela explode em Z igual a zero. Certo? Em Z igual a zero, em R igual a zero, que é o eixo Z. Tá? A função de φ é combinação de seno e cosseno, né? Você tem aí seno de m φ, esse m é um número inteiro, tá certo? Cosseno de m φ. E a função h de z teria dois termos, né? Teria exponencial, né, de menos xmn, porque é o mesmo fator de escala, tá? Z sobre A. Esse aí é o ni, né? Se vocês estão lembrados, né? Esse aqui é o lambda, tá certo? Que é igual ao número inteiro, e o ni, né? É xmn sobre A, o ni, que apareceu no alto valor na equação de Bessel lá. E o outro termo seria exponencial de mais xmn, Z sobre A, né? Certo? Ora, obviamente, se o potencial decai para zero no infinito, esse termo aqui não vai aparecer na minha solução, certo? Simplicidade. Hein? Nesse caso específico, em que o potencial vai para zero no infinito. Ou seja, eu estou resolvendo um problema em que o potencial é dado em Z igual a zero, numa região ilimitada, e a condição de contorno infinita, o potencial desaparece para Z muito grande, certo? Se fosse o potencial zerasse. Se o quê? Zerasse em Z, um valor Z. Em zero e deu um valor. Daí você tem a combinação de exponenciais, positiva e negativa, tal que naquele lugar o potencial é zero. E zerar. É possível fazer isso, tá? É pegar a função seno hiperbólica e deslocar ela, a origem dela, né? Ela vai gerar em outro lugar, certo? No fundo é isso que você vai fazer. Tá? Então, a solução geral para esse problema da forma, né? Todas as combinações possíveis, né? Ou seja, na região Z positiva, isso aqui vai dar soma, né? Em todo M, a partir de M igual a zero, certo? E soma de N, ou seja, N enumera, né, a posição da raiz da função de Bessel, certo? Exponencial, né? Menos xmn Z sobre A. Daí você tem a função Jm, né? Xmn R sobre A. E aí você tem as funções combinação, né? Vezes, né? Vezes a mn, que são os coeficientes, né? Seno de mφ mais bmn cosseno de mφ. Seria assim a solução para um cilindro de raio finito, certo? Bom, a questão é que a gente quer fazer agora a região ilimitada. A gente vai fazer o A tendendo a infinito,